Agora são 8h35. Nós vamos falar neste momento com José Cláudio Souza Alves, ele é sociólogo, autor do livro Dos Barões ao Extermínio, uma história da violência na Baixada Fluminense, ex-pró-reitor de extensão da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e estuda as milícias há 26 anos. Olá, José Cláudio, bom dia, prazer em falar com você. Bom dia, o prazer é todo meu. Bom, Zé Cláudio, vamos falar aqui, dias atrás, né, descobriu-se aí a ligação de membros da milícia, escritório do crime, a políticos da família Brazão, no Rio de Janeiro. O chefe do clã, Domingos Brazão, né, ex-deputado e conselheiro afastado do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, é suspeito de envolvimento na morte da vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes e de obstruir também a investigação sobre o caso. Vamos falar dessas ligações perigosas, né, José Cláudio, que até Sim. agora a gente, né, não tem, né, um esclarecimento total do caso Marielle, mas como você sempre diz, né, que a milícia não é um poder paralelo, é o Estado, né? E sem ele não haveria milícia. Como a gente viu aqui, uma pessoa, né, que foi do Tribunal de Contas do Rio, deputado, tá tudo interligado. É o próprio Estado, não é isso, José Cláudio? Exatamente. Enquanto a gente foi inocente em não perceber a capacidade de articulação, de informações privilegiadas, de controle que esses grupos exercem sobre a população, a partir do local que ocupam dentro do Estado, nós sempre seremos incapazes de trazermos soluções ou propostas que, de fato, alterem esse estado de coisa. Nós estamos muito acostumados com um pensamento binário, maniqueísta, de bem e mal, onde o Estado se coloca como uma dimensão de racionalidade organizadora, imparcial, burocraticamente falando, no sentido weberiano, para ajudar e organizar e perpetuar as ações do Estado. Mas, na verdade, a milícia, ela, desde o seu início, já lá na década de 60, quando eram apenas esquadrões da morte, grupos de extermínio, a milícia sempre lançou mão do seu poder articulado dentro do Estado, que lhe deu uma estrutura de força, uma estrutura política e uma base econômica incomparável com qualquer outro grupo criminoso hoje existente no Brasil. Então, enquanto nós formos inocentes e propusermos soluções simplórias, meramente como recuperação do Estado para que ele volte a ficar melhor, como se ele tivesse apenas deteriorado, a gente não vai conseguir resolver. É algo muito mais profundo, muito mais difícil e muito mais duro para a sociedade como um todo lidar com isso. Certo. E a Marielle atrapalhava aí os negócios dos milicianos? Com certeza, a Marielle tinha poder, né? Eu estou vivo porque eu não tenho poder, sou um simples professor, fico falando, dando palestras, eles devem rir da minha cara. Eu sou algo insignificante para eles, mas uma vereadora, alguém que tem poder de abrir uma CPI, de puxar investigações, de tornar público esquemas de ganho, de roubo cometido por esses criminosos, ela tinha muito mais poder. Ela se transformou numa ameaça, e uma ameaça eles lidam dessa maneira, eles eliminam, eles matam. Assim como toda a estrutura totalitária e autoritária que foi gerado a partir do golpe de 1964, e que sobrevive até os dias de hoje, com muito poder nesse país. Então, essa é a grande questão. Exato. E as ligações aí perigosas, né, entre a milícia e a família Bolsonaro e o Queiroz, né? O que que você poderia também falar sobre essa participação dele, né, nesse caso todo? Sim, todos os indícios, né, que até agora não nos trazem investigações suficientes para exatamente comprovar isso, mas todos os indícios até hoje trazidos pela mídia, apresentados, mostram que ele fazia parte de um grande esquema de mobilidade financeira dentro desses grupos. Ele é um elo que está sendo preservado, escondido, né? É um elo que está sendo ocultado da sociedade como um todo para que não se chegue a dimensões mais graves do comprometimento do poder hoje no Brasil instituído com esses grupos. A meu ver, as últimas eleições não são para mim não foram uma surpresa. As últimas eleições elas comprovaram o que eu já pesquiso e estudo há muito tempo. 5 décadas de grupo de extermínio atuando na Baixada, no Rio de Janeiro e no Brasil como um todo, pavimentaram uma estrada
de poder para grupos que se valem da violência, do ódio, da lógica do bandido bom e bandido morto, que eles mesmos não cumprem, porque se eles fossem minimamente coerentes, eles se matavam, né? Porque eles são os primeiros bandidos que eles enxergam todos os dias pela manhã quando olham no espelho. Eles não têm coerência. Efetivamente, esse grupo só chega ao poder porque eles consolidaram uma ideologia, uma concepção sobre segurança, onde a morte do outro é determinante para eles crescerem. Eles construíram suas trajetórias a partir de assassinatos, execuções sumárias, eles são assassinos. E esses grupos se constituíram como forma de poder por dentro da estrutura de segurança pública do Estado, que nunca foi alterado. Não houve no Brasil comissões da verdade com poder suficiente para investigar e punir e trazer a verdade e a justiça para a população como um todo. Ele se constitui, então, como um grupo protegido por não ter havido punição suficiente para os crimes que cometeram, e a partir desse momento, impunes e protegidos dentro da própria parede do Estado, eles se lançam agora num projeto de poder muito mais amplo, que alcança a esfera federal e que projeta hoje a milícia para o Brasil como um todo. Hoje nós temos milícia atuando no sertão do Brasil, né? Do sertão da Paraíba, do Ceará, do Pernambuco, milícia atuando em Belém, com muita força, com uma expressão tão parecida como a aqui do Rio de Janeiro, milícias também em Manaus, em regiões mais amplas do norte do Brasil. Hoje virou uma realidade nacional, muito mais expressiva, porque, ao meu ver, é um projeto de poder político, sim, que eles estão consolidando no país. Perfeito. Bom, a gente lembra, né, que o ex-capitão da PM, Adriano Magalhães da Nóbrega, né, que é acusado aí de chefiar a milícia, né, do Rio das Pedras, né, integrou também o grupo de extermínio Escritório do Crime, não é isso? Sim, E a isso. mãe e a esposa já trabalharam no gabinete do Flávio Bolsonaro, né? Exatamente. É para você compreender que a estrutura de poder montada por esses grupos, ela tem várias faces, várias dimensões e todas elas imbricadas. Você não pode nunca esquecer uma sob o risco de você cometer equívocos e ser vítima desses equívocos. Por exemplo, é uma estrutura pessoal, é uma estrutura familiar, é uma estrutura de intimidade, é uma estrutura de comunhão de valores, de princípios morais que constituem esses grupos. Eles não são meramente matadores, eles têm uma face afável, eles são famílias, eles têm pai, mãe, eles têm parentes, eles não são filhos de chocadeira, eles são pessoas que convivem com os demais e vão montando a sua rede de poder, como todos os grupos políticos desse Brasil. A milícia nada mais é do que a consciência da estrutura política dessa nação, que é pelo favor, que é pelo clientelismo, que é pelo apadrinhamento de grupos, é apenas o núcleo do anel dos amigos que fazem parte do poder. O Queiroz e o Adriano fazem parte disso e seus familiares também. Se houver investigação decente, você chega nessas famílias todas, é tudo uma grande família, né? Como se diz na Itália, são grandes grupos, não é uma máfia. A máfia, quem dera que a máfia tivesse uma estrutura de milícia. A máfia era uma estrutura familiar, de poder local, que subornava e corrompia o poder do Estado e o poder político. Aqui não. Eles são o próprio poder político e o próprio poder de Estado. É muito mais forte do que uma máfia. Só que eles têm essa comunhão de dimensões humanas, afáveis, privadas, particulares, familiares, íntimas, com a estrutura de poder que faz com que um Adriano da Nóbrega diga para as pessoas lá em Rio das Pedras: você está com um problema para resolver, você não está conseguindo solucionar essa questão junto ao Estado, vai lá, fala com minha mãe, vai lá, fala com minha esposa no gabinete fulano de tal, né, do Flávio Bolsonaro, que nós vamos resolver as suas questões. Então, essa corrente construída de informações, de acessos, de estruturas de poder, isso é determinante para a composição também da milícia e para se chegar a essas figuras personalizadas que estão no poder hoje, defendendo a lógica do extermínio, a lógica do aumento da violência, do assassinato, a lógica do bandido bom e bandido morto, que é uma lógica totalitária, já que não há investigação alguma no país sobre os homicídios, você hoje mata a balde sem nós sabermos quem são os que morrem, que comprometimento. Se bandido bom fosse bandido morto, é a mesma coisa. Esses personagens todos
deveriam se matar, porque eles são os próprios, né? Exato. E os criminosos deveriam, então, todos serem mortos, mesmo aqueles que têm poder econômico, mas não são, só se mata pobre, preto, morador de favela, morador de periferia, que não tem como se defender do poderio de fogo de milicianos ou da própria polícia militar. Agora, quando você cita esse exemplo, né, de que a pessoa tem algum problema, vai lá, né, ele é bastante amigável, vai lá no gabinete do Flávio Bolsonaro, por exemplo, né, e resolve, tá aí, vai, o resultado é a eleição, né, dessas pessoas e a pessoa vai Exatamente. votar, né, porque foi Como, ajudada, né, não é isso? Isso. Como o país ele está mergulhado no desamparo, então eu não estou aqui absolvendo ninguém. Os grupos políticos que assumiram esse país ao longo desses anos, principalmente os grupos de direita, eles sempre trabalham na lógica clientelista e no aprofundamento da desigualdade. Quanto mais desigual a sociedade, melhor para os grupos políticos. Mais fácil para se comprar pessoas, mais fácil para se controlar territorialmente esses votos. Então, essa estrutura sempre foi montada no Brasil, nunca foi desmontada. A própria esquerda, quando assume o poder ao longo desses últimos tempos, a própria esquerda não desmontou essa estrutura. O Bolsa Família de R$ 80 não salva, não muda a vida das pessoas. Elas continuam dependendo de uma desigualdade brutal e elas vivem nessa desigualdade e sofrem as consequências disso. Esse desamparo todo gerou na sociedade uma ideia simplória e simplista de que matar o bandido resolveria o seu problema. E eles votam nessas pessoas acreditando nisso porque não tem mais aonde acreditar. É o desalento, é assim que eu vejo. Só que o desalento vai jogar toda essa água, essa energia, esse potencial de mudanças nos braços daqueles que vão perpetuar o ódio, a morte e a desigualdade e o fosso social cada vez maior, perpetuando essa história toda. Então, nós ainda não fomos capazes de construir no Brasil uma resposta adequada e social para resgatar essas pessoas e para salvar essa nação e transformá-la de fato numa nação, porque nós não somos uma nação, nós somos qualquer coisa, né? Nós matamos 63 mil pessoas por ano. Países em guerra nenhum mata essa proporção. Se nós somarmos 49 países no mundo em guerra, e nós matamos mais que esses 49 países. Nós somos uma loucura. É isso que nós somos. Agora, nos consideramos uma nação, uma democracia? Como assim? Como é que nós somos uma democracia com essa matança, com esse genocídio imenso? Negros, pobres nesse país sendo trucidados diariamente pelas forças de segurança, dizendo que tem que fazer guerra às drogas. Como é que a gente vive uma nação mergulhada nisso? E aí um grupo que agora assume o poder com esse discurso, com relações de poder familiares internas, grupos ligados à execução sumária, que se projetam nacionalmente e se perpetuam. Isso é uma loucura, não somos uma nação. Infelizmente é isso. Ô, Zé Claudio, só para a gente terminar, para atualizar aqui a questão das investigações da morte da Sim, Marielle e do Anderson, a Justiça do Rio negou, né, um pedido feito pela Procuradoria-Geral da República, que queria ter sim. acesso às provas do caso, né? O Ministério Público do Rio de Janeiro, por meio do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado, diz que o pedido foi negado porque o inquérito policial está sob segredo de justiça. Como é que você viu essa informação última agora? Você quer que eu seja sincero com você? Pode ser, O atual deve. governador do estado, toda a estrutura política montada no estado hoje, ele tem uma grande e única missão: impedir que esse caso avance e se chegue nas autoridades federais responsáveis por isso. Essa é a verdade. Então, mesmo que você tenha uma justificativa burocrática judiciária de segredo de justiça, você não pode sonegar essas informações para forças que estão buscando cooperar, ajudar a resolver essa questão. Por que se deslocou, se retirou o delegado responsável pelo caso, se fez essas mudanças sem uma justificativa plausível? Por que essas informações não são passadas para os órgãos federais que poderiam intervir? Por que se a milícia ela se alimenta da estrutura do Estado interna ao Rio de Janeiro, tendo acesso a informações privilegiadas, se mobilizando e se movimentando para se safar, para se livrar? Por que você não vai dar informações a grupos fora do Estado, extra-estatais, aqui no caso do Estado, Rio de Janeiro, fora dessa região, para que esses grupos possam intervir de uma forma mais organizada e impedir o que está acontecendo? Isso não tem explicação. Isso, para mim, não passa por segredo de justiça. Segredo de justiça é você não levar a mídia, é você não levar espaços públicos, mas órgãos que cooperam internamente. O que deveria acontecer, o governo federal, a estrutura
Procuradoria-Geral da República, forças externas ao Rio de Janeiro, fazer a investigação e impedir que as forças dentro do Rio de Janeiro, as forças policiais do Estado, da estrutura política do Estado, tivessem acesso às informações. Deveria ser o contrário, para que essa investigação, de fato, desse alguma coisa. Enquanto o controle for por parte do Estado do Rio de Janeiro, dos seus representantes, dos seus subordinados colocados na esfera da segurança pública, esse caso não avança. Já temos um ano, quanto tempo já temos nessa investigação? Como é que depois de mais de um ano, quase um ano e meio daqui a pouco da assassinada Marielle, não se tem informações plausíveis de uma investigação? Eles podem estar montando o que eles quiserem nessa investigação. Eles podem estar reconfigurando tudo isso. Nós vivemos num país de fake news, de mentiras que são ditas diariamente. É isso que nós somos, uma fake nação, um fake Brasil, isso que nós somos. Então, se você quisesse minimamente alterar isso, você deveria estar trazendo à luz, pelo menos dos órgãos fora do Rio de Janeiro, para que pudessem fazer operações reais, que pudessem mudar esse quadro aqui no Rio de Janeiro. Perfeito, José Cláudio. A gente agradece aqui a sua presença no nosso jornal. Um grande abraço e até uma próxima oportunidade. Parabéns pelo seu trabalho. Agradeço a vocês também. Bom dia para vocês e para os seus ouvintes também, telespectadores. Um abraço. Bom dia, um abraço. Falamos aqui com o José Cláudio Souza Alves, sociólogo, autor do livro Dos Barões ao Extermínio, uma história da violência na Baixada Fluminense.